Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula. Hoje nós vamos discutir um tema de muita relevância na atualidade, que é a odontogeriatria. Eu sou a professora Cristina Padilha e hoje vamos iniciar falando um pouco sobre os desafios e os cuidados na terceira idade. A odontogeriatria é uma especialidade absolutamente fundamental na odontologia. Ela foca no atendimento aos pacientes idosos. À medida que envelhecemos, na terceira idade, nós temos mudanças naturais e, junto com essas condições sistêmicas, podem impactar diretamente a saúde bucal. É por isso que a odontogeriatria ela se faz necessária enquanto especialidade para que a gente possa oferecer o melhor atendimento a esses pacientes. Ao cuidar dos idosos, é necessário entender que vários fatores influenciam a sua saúde e também a sua saúde bucal. Por isso, nós precisamos fazer um atendimento desses pacientes de maneira holística, né, considerando os aspectos físicos presentes nessa idade, mudando, por vezes, a maneira como a gente conduz esse tipo de atendimento. Isso é extremamente importante. Aqui, nós continuamos com uma reflexão. Será que todo dentista realmente está apto ao atendimento desses idosos? Devemos pensar que essa especialidade ela é extremamente importante, porque ela nos traz diagnósticos mais precisos, condutas de atendimento mais seguras e realmente abordagens muito mais adaptadas, no que diz, por exemplo, ao ambiente, aos horários de atendimento. Então, a especialidade da odontogeriatria, ela vai realmente trazer muito mais conforto para esse paciente. Então, o profissional da odontologia tem que abrir mão, abrir a mente no sentido de entender a necessidade de um aprimoramento desse conhecimento para atendimento do público da terceira idade. Lembrando ainda que muitos são os desafios desses atendimentos. Por exemplo, podemos citar a redução da saliva, que é conhecida como a xerostomia. Então, é importante o profissional ter esse conhecimento para poder ajudar esse paciente a controlar esse problema, que pode trazer um grande prejuízo para ele. Outra questão, por exemplo, é o uso de vários medicamentos, medicamentos que podem afetar a saúde bucal do paciente. Na questão da gengiva, por exemplo, nós temos que o idoso possui sim uma maior fragilidade gengival e, portanto, o atendimento precisa ser diferenciado. Temos ainda o uso de muitas próteses nessa idade e muitas vezes o paciente não consegue fazer uma manutenção, trocar essas próteses em tempo regular e essas próteses acabam ficando mal adaptadas, levando ao paciente ter grandes prejuízos por conta disso. Temos que considerar também um grande número de perdas dentárias. Então, são pessoas aí que ao longo da sua vida, por vários motivos, seja lá por doenças, por condições financeiras, não puderam fazer uso frequente das visitas ao dentista e não tiveram essas manutenções controladas, tendo aí um grande prejuízo também. Outra questão que precisamos abordar é a dificuldade motora do paciente. Muitas vezes, dificuldade motora para estabelecer uma boa higiene e também a possibilidade até da mobilidade, de se movimentar no sentido de ter autonomia para procurar esses profissionais, que são os dentistas, ok? Nós vamos dar continuidade em como seria, em como precisaria ou poderia ser a abordagem clínica no atendimento dos nossos pacientes. Um dado muito importante no que diz respeito à população de idosos é que, segundo o último censo demográfico em 2022, nós tivemos aí um número de pessoas com 65 anos de idade, ele cresceu 57,4% no nosso país em 12 anos. E houve um aumento dessa faixa etária, chegou a 22 milhões de pessoas, 10% em 2022 contra 14 milhões em 2010.
Então, esses dados nos demonstram a quantidade de pessoas que aumentaram. A nossa população idosa, ela está extremamente relevante, significativa, e para isso nós precisamos realmente de um atendimento especializado. Como podemos ver nesse slide, a população com em torno de 65 anos representava 4% em 1980 e ela cresceu exponencialmente até o ano de 2022. Em contrapartida, a proporção de crianças diminuiu. Então, isso demonstra a necessidade de termos um olhar mais apurado para essa população. Vamos olhar também para as deficiências crônicas que o paciente idoso possui, como, por exemplo, a alteração auditiva. Muitas vezes, ao nos comunicarmos com esse paciente, não nos damos conta dessa deficiência. Então, precisamos estar atentos dessa possibilidade, ter a percepção, o carinho, a empatia, porque realmente podemos estar diante de alguém que simplesmente não está nos ouvindo de maneira adequada. Outra deficiência crônica muito presente entre os idosos seria a catarata, que é um sinal proveniente, por exemplo, do diabetes. Então, nós temos que estar atentos não só à questão física, a diferença de coloração aí nos olhos do paciente, mas principalmente a falta de visão que esse paciente pode apresentar. Isso pode impactar no quanto esse paciente realmente enxerga, se ele limpou os seus dentes ou a sua prótese de maneira adequada. Então, é importante que a gente conheça esse problema para poder fazer uma instrução, orientação melhor do nosso. Outra questão que temos é a movimentação de alguns membros comprometida. No slide, por exemplo, nós vemos a dificuldade que o paciente tem de levantar o braço. Pode ser referente a uma lesão chamada manguito rotador, onde o paciente tem dificuldade de levantar esse braço e também apresenta dores irradiadas que descem para o antebraço, dificultando muito a questão motora. Continuando a nossa lista, nós não podemos deixar de citar a presença do medo. O medo é um problema que não acomete a todas as pessoas de maneira geral, mas normalmente o paciente de mais idade já é uma pessoa que passou por experiências muitas vezes desagradáveis, né? Teve um tempo em que a odontologia era muito mutiladora, então havia muito a presença de extrações dentárias e esses pacientes de mais idade possivelmente passaram por situações de dor, situações constrangedoras, conviveram muito tempo com a ausência dos dentes. E isso é uma questão bastante problemática. Então, o medo ela é uma característica também presente nos idosos. A mobilidade comprometida, então a autonomia de ir e vir é um problema também para o paciente idoso. Muitas vezes não queremos nos tornar dependentes dos nossos parentes, dos nossos familiares, e nem sempre temos condição de contratar um cuidador, que seria o ideal, uma pessoa especializada no atendimento, mas que requer uma condição financeira que nem sempre está presente para os nossos pacientes. A especialidade da odontogeriatria prevê que o profissional da odontologia conheça as principais doenças que acontecem durante o processo de envelhecimento. E quais são essas doenças? Como exemplo, podemos citar a osteoporose, que é uma doença onde existe a perda de cálcio para o organismo, é uma doença que acomete mais a população feminina. Temos também a presença de artrite, de artroses. O diabetes é uma doença também que aumenta com o envelhecimento. Problemas cardiovasculares também comprometem muito a saúde bucal do paciente e também problemas endócrinos, que deverão ser conhecimento do profissional que está atendendo esse paciente, para que ele possa oferecer o melhor plano de tratamento possível.
Aqui nós podemos exemplificar e perceber bem a diferença de um osso e de um paciente que possui osteoporose. Então, um osso normal, ele apresenta uma calcificação maior, né? Os buraquinhos dentro do osso estão mais compactos, menores, indicando que existe mais ossificação dentro desse órgão. Ao passo que na imagem do lado direito, já percebemos o aumento dessas lacunas dentro desse tecido ósseo, caracterizando a presença de osteoporose. Aqui em uma imagem de tomografia computadorizada, que é um exame extremamente utilizado dentro da odontologia. A gente faz essa observação da quantidade de osso de maneira constante dentro da nossa clínica. E aqui nós percebemos a absorção dentro aqui da articulação temporomandibular, podemos perceber a reabsorção desse osso, a parte do côndilo, da cavidade glenoide, bastante comprometidas, nos mostrando esse afinamento do osso. Então, a tomografia é um exame que se faz extremamente necessário e que vai corroborar e exemplificar a presença dessa osteoporose. O controle da glicemia também é extremamente importante. É claro que a doença diabetes ela acomete outras pessoas, não apenas o paciente idoso, mas é sabido que o diabetes é uma doença que compromete em grande parte a cicatrização. Então, se nós temos uma pessoa com uma glicemia muito alterada, muito fora do controle, pode comprometer os processos de cicatrização necessários, por exemplo, para algumas especialidades, como a implantodontia, cirurgias periodontais. É sabido que quem tem esse tipo de alteração está contraindicado alguns tratamentos, como, por exemplo, a instalação de implante. Outro exame bastante importante é o controle da pressão arterial, né? Então, pessoas que têm pressão alta tendem a ter maiores problemas de coração, problemas cardíacos e que podem comprometer também a realização de determinados procedimentos, principalmente quando envolve cirurgias. Não podemos deixar de citar as doenças crônico-neurodegenerativas. São muito comuns atualmente. Como temos aí uma população mais longeva, mais focada na melhora da saúde, muitos exames são realizados, muitas pessoas têm acesso a esses exames. E aí vem a descoberta, por exemplo, do mal de Alzheimer, as demências que acometem bastante a nossa população e também a doença de Parkinson. Então, essas doenças, elas afetam o sistema nervoso central e muitas vezes vão deteriorar as funções motoras, as funções cognitivas e também comportamentais. Dependendo do nível, do grau de alteração comportamental, se torna muito difícil a realização do atendimento nesses pacientes dentro da odontologia, necessitando de cuidados extremamente específicos e especiais. Essa imagem ela é muito significativa. Então, assim se sente um paciente com Alzheimer. Está muito bem representado aqui nesse quebra-cabeça, onde observamos a falta de uma peça. Então, um paciente que tem a doença de Alzheimer, ele tem lacunas, né? Faltam pedaços da sua vida. Ele não se lembra de épocas, de aniversários, não se lembra dos seus familiares. Por isso que é necessário manter uma pessoa nessa condição dentro do seu ambiente, sem mexer nas coisas, mantendo ali os objetos pessoais, os retratos, para que essa pessoa possa olhar para essas coisas e se identificar, talvez até lembrar dessas partes, dessas lacunas que foram tiradas, né, pela doença degenerativa. Então, é um tipo de problema muito relevante e muito difícil de tratar. Então, a odontologia ela precisa estar muito atenta a esse tipo de situação, para que se possa oferecer o melhor tratamento para esse paciente. Aqui nós temos um exemplo de mal de Parkinson, onde o paciente tem esses tremores, né? São incontroláveis
isso traz uma dificuldade motora muito grande, além de ser uma questão estética, né? As pessoas têm dificuldade de ter uma aceitação com uma pessoa que apresenta esse problema. Muitas vezes, atualmente, observamos pessoas com essa dificuldade em restaurantes, onde a gente olha e observa o seu parceiro fazendo, muitas vezes preenchendo ali uma colher para que a pessoa consiga se alimentar. Então é bonito de ver que as pessoas se sensibilizam com esse problema e se movimentam no sentido de ajudar quem está precisando nesse momento. E aí nós temos, gente, a presença, cuidados específicos para que a gente possa ter com o nosso paciente. Essa mocinha, por exemplo, do slide, é uma pessoa com quase 80 anos de idade e que durante toda a sua vida ela se cuidou, né? Ela frequentou o dentista, então ela acompanhou aí toda a alteração da odontologia. Então a gente vê que as pessoas atualmente precisam e vão em busca desses cuidados. Então, quais seriam os cuidados bucais? Então, pessoal, os cuidados com a saúde bucal do idoso são exatamente os mesmos para qualquer pessoa. Então, a escovação diária, de forma adequada, sempre após as refeições, indicamos que seja feita uma escovação. Podemos lançar mão também do uso da escova elétrica, que ajuda essas pessoas com essa dificuldade motora. O uso do fio dental certamente é extremamente recomendado e nós temos hoje, atualmente, artefatos que podem auxiliar também a utilização do fio dental. Essa língua, essa imagem onde a gente percebe essa composição esbranquiçada, o nome disso é a saburra lingual. Sabemos que isso é mais frequente em pacientes da terceira idade. Então, precisamos orientar que é necessário a remoção dessa placa lotada de bactérias. Então, a gente pode explicar, por exemplo, que a língua é como se fosse o tapete da nossa boca. Precisamos escovar, porque ali ficam bactérias, né, que podem causar doenças, também mau hálito, ok? Lembrando que esse paciente de idade pode ter dificuldade, então é necessário que se explique isso para o cuidador, para que ele possa executar sim essa tarefa. Podemos lançar mão da própria escova dental, ou se a pessoa tiver algum desconforto com relação a isso, temos aí os rapadores de língua presentes em todo o mercado que podem ser adquiridos. E os cuidados com a alimentação, será que são importantes para os nossos idosos? Sim, pessoal, nós devemos orientar, lembrar sempre a importância, né? As escolhas que vão contribuir sim para uma excelente nutrição. Mas essas pessoas que já tiveram grandes perdas dentárias, que fazem uso de próteses totais, por exemplo, apresentam sim dificuldades com relação à mastigação. Então, nós devemos indicar a redução dos açúcares, às vezes a modificação na ingestão de muitas fibras, porque é muito difícil você fazer a mastigação utilizando, por exemplo, uma prótese total. Então, a gente precisa, assim, adequar alimentos mais coerentes com essa condição. Um pouco mais de pastas, de caldos. Então, a gente precisa entender que os alimentos que vão fazer parte dessa mastigação precisam nutrir, mas também não podem trazer dor e desconforto para o nosso paciente. Lembrando ainda, os nossos pacientes que utilizam próteses dentárias, né? Que tipo de cuidado eles precisam ter? Então, as próteses, elas precisam ser muito bem higienizadas, precisam ser escovadas a cada refeição, às vezes até entre as refeições, porque as bactérias elas ficam ali aderidas a essa prótese, aos grampos, aos dentes da prótese. Ela forma o mesmo biofilme que ela forma em dentes naturais, também vai formar nas próteses. É comum a gente receber pacientes no consultório onde existe a necessidade da remoção de tártaro presente nessas próteses dentárias que não foram higienizadas de maneira adequada. Devemos orientar também para que não se utilize água quente, por exemplo, né?
o tipo de agente para fazer essa limpeza pode ser um sabonete neutro com água, simples assim. Fazer a escovação com escovas macias, para que não se risque essa prótese. Lembrando que o risco causado nas próteses pode propiciar a aderência de bactérias, e isso vai prejudicar ali a saúde bucal do nosso paciente. Outro problema bastante relevante aí entre os nossos idosos é o que temos como sendo a xerostomia, que é a boca seca, a ausência de saliva. Então é um problema muito importante, muito grave, porque ele pode ser decorrente do uso de algumas medicações feitas por esse paciente. Então nós precisamos aliviar esses sintomas, né? Seria aumentando a ingestão de água ou líquidos, né? Existem gomas de mascar sem açúcar que propiciam um aumento da saliva. E em casos mais severos, nós podemos e devemos indicar o uso de saliva artificial, né? A ausência da saliva resseca muito a nossa boca e aumenta ali a condição. É muito comum a gente observar a presença e a formação de cáries radiculares numa velocidade muito mais rápida de uma pessoa que apresenta uma salivação normal, né? Então a saliva ela serve ali também como um agente de limpeza. Então a ausência de saliva favorece, por exemplo, a formação de cáries radiculares. Devemos sempre orientar, então, os nossos pacientes, os familiares, os cuidadores, a importância da visita periódica ao odontogeriatra, né? Então, essas consultas regulares, no mínimo a cada 6 meses, elas são extremamente importantes para se prevenir doenças periodontais, avaliar a condição das próteses, por exemplo, detectar lesões, né? No início e que não comprometam ali a saúde de forma muito mais perigosa, né? Evitar esses agravamentos sempre são interessantes dentro da nossa conduta de prevenção. Temos também algumas perguntas. Então, será que é possível realizar implantes em idosos? Fica aí uma reflexão. Então, a resposta, pessoal, é sim. Nós podemos sim realizar implantes dentários em idosos, desde que exista uma boa condição geral, que a anamnese feita seja muito minuciosa, que não existam, por exemplo, a presença de doenças em grau muito avançado. Pacientes fumantes também apresentam contraindicação para esses implantes. Agora, quando nós temos uma boa anamnese, a presença de exames e os resultados são favoráveis, os implantes eles trazem muito conforto para o nosso paciente, né? Uma grande melhora na mastigação, na nutrição dessa pessoa. Sem falar na estabilidade, no conforto, né? Na devolução desse paciente para a sociedade. A pessoa pode sorrir com segurança, pode ter uma vida social muito mais ativa, e isso é muito bom para. Nesse exemplo, aqui no nosso slide, nós temos aí a reabilitação de um paciente que apresentava ali o comprometimento periodontal da maioria dos seus dentes, dificultando a sua mastigação, dificultando a sua estética, né? O paciente se sentia muito envergonhado daquele sorriso, e depois aí do tratamento realizado com implantes dentários, esse paciente teve tudo isso recuperado e hoje ele está aí inserido de maneira super adequada dentro da nossa sociedade. Então, temos aí a imagem de um paciente, né, onde teve aí a sua inserção na sociedade de maneira efetiva e hoje está aí muito feliz com o resultado. Pessoal, continuando, falando sobre a importância também da prevenção, da dieta estabelecida, né? Vivemos num tempo onde a sociedade não mais aceita pessoas ali com dentes comprometidos, né? Os dentes são um sinal, um grande sinal, é um cartão de visitas. Então, hoje se faz necessário, todas as pessoas desejam ter ali uma estética melhorada. Então, essa recomposição dentária, por exemplo, através dos implantes ou através de outros tipos de prótese, são muito bem-vindas para os nossos pacientes. Lembrando que nem todo paciente tem a possibilidade, né, nem acesso a esse tipo de tratamento,
também por questões financeiras, né? Condições aí, limitações físicas, comorbidades, impossibilitando esse tratamento. Mas temos aí outros tipos de tratamento que podem atender esses pacientes de maneira extremamente. Temos aqui exemplo das próteses removíveis e das próteses totais, que podem trazer essa estética e também a função mastigatória, mesmo que de maneira parcial. Vamos relembrar aqui a importância, então, da prevenção e da conscientização desses pacientes com relação à higienização e às visitas periódicas. E o atendimento odontogeriátrico, ele deve sim ser extremamente cuidadoso, humanizado, planejado. E para isso, alguns pontos são essenciais. A anamnese completa, humanizada, a necessidade de um consultório adaptado para o paciente idoso. Os agendamentos também estratégicos, normalmente pacientes idosos se comportam e têm os seus índices melhores no período da manhã. E também podemos lançar mão de ações preventivas para esse atendimento. Então, dentro da anamnese, descobrir ali todo o histórico que é necessário para a execução do atendimento, consultórios com espaços maiores, muitas vezes possibilitando o uso de cadeira de roda, de andadores, isso facilita muito, poltronas na altura adequada para pessoas com dificuldades motoras, uma iluminação mais suave para esse atendimento também é muito interessante. O ideal, como já citamos, é marcar esses pacientes em horários com maior disponibilidade. Pacientes idosos gostam de conversar, eles gostam que a gente tenha um pouco mais de empatia, e não é com pressa que a gente vai conseguir realizar esses atendimentos. Então, se faz necessário muita calma nessa hora. Ações preventivas, podemos corrigir, por exemplo, hábitos, né, prejudiciais, como o uso de palitos é um exemplo, fazer as orientações de cuidadores, dos familiares, adaptar a nossa rotina, a rotina do paciente, à necessidade para essa realidade dele. Então, quais são hoje as áreas de atuação da odontogeriatria? O odontogeriatra, ele pode atuar sim em consultórios particulares, lembrando que é necessário ter esses conhecimentos específicos e essas adaptações que chamamos aí de estrutura necessária para um bom atendimento. Também temos a possibilidade do atendimento a domicílio. É uma opção muito necessária para pacientes acamados e com pouca mobilidade. Podemos atender em instituições, em hospitais, existe esse tipo de atendimento, tá? Em programas de saúde da família, onde também vai ser incorporado o atendimento domiciliar e também atuar na formação técnica de cuidadores. É necessário que essas pessoas façam cursos para que estejam mais preparadas para o atendimento mais adequado desses pacientes idosos. Lembrando então que o nosso país cada vez mais aumenta essa população de idosos, então precisamos também aumentar o conhecimento e a possibilidade de cuidar cada vez mais e melhor dos nossos queridos pacientes idosos. Um abraço grande para todos. Espero que tenha ficado muito esclarecido a necessidade de aprimoramento nesse tipo de atendimento dentro da odontologia. Desejo a todos um excelente aprendizado e lembrando que o conhecimento nos liberta e nos prepara para um trabalho de forma mais adequada e mais humanizada. Muito obrigada, foi um prazer.